Nessa aula nós vamos falar sobre progressão geométrica, que é uma sequência de números no qual, a partir do segundo termo, nós vamos multiplicando por uma constante. A progressão geométrica nós abreviamos e chamamos de PG. Então, progressão geométrica é a PG. Então, nós temos aí uma sequência, A1, A2, A3, e continua sucessivamente até AN-1 e AN, que seria o último termo. A PG ela pode ser finita ou também ser infinita. Então, eu pego o primeiro termo, aí eu vou multiplicar esse termo, que nós vamos chamar de Q, que é uma constante, vou multiplicar por esse termo para obter o segundo termo. Aí eu pego o segundo termo, para obter o terceiro termo, eu multiplico por esta mesma constante. Então, o que diferencia a PA da PG é que na PA nós somamos com essa constante e na PG nós multiplicamos por uma constante, que nós vamos chamar de Q. E Q é a razão da PG, tá? Então, Q é a razão da PG. E para encontrar essa razão, basta fazer a operação inversa, Se eu tenho o primeiro, multiplico pelo Q e acho o segundo, se eu tenho o primeiro e o segundo e quero achar o Q, eu faço o inverso, eu divido um termo qualquer pelo termo anterior, ok? Então, a minha razão Q vai ser um termo qualquer dividido pelo termo anterior, ok? Essa é a razão que é sempre constante. Então, por exemplo, eu tenho uma PG em que o meu primeiro termo é 2 e a minha razão também é 2. Então, para obter o próximo termo, eu vou pegar esse 2 e multiplicar por 2. Então, eu vou ter 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E continua a minha sequência. Então, isso é uma progressão geométrica. O termo geral da progressão geométrica é a fórmula para achar qualquer termo dessa sequência. Nós chamamos de termo geral. Então, ele é dado pela seguinte forma. Eu quero descobrir um termo qualquer, que eu vou chamar de N, o enésimo termo da PG. Então, eu escolho um termo qualquer, pode ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, o quarto, ou o quinto. Então, vamos chamar de P, um termo de qualquer posição. Aí eu vou multiplicar pela razão. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse índice e subtrair deste outro índice aqui, ó. Nós vamos subtrair N menos P. Vai ser o expoente da razão, que é o Q. Então, esse aqui é o termo geral para achar a progressão geométrica. A progressão geométrica tem uma propriedade que é chamada de termo médio. Vamos supor que eu tenho uma progressão aritmética com 3 termos consecutivos, que pode ser A, B e C. Vamos chamar de A, B e C, porque qualquer termo, ok? Então, pode ser
A1, A2, A3, ou pode ser A5, A6, A7, ou pode ser A15, A16, A17. 3 termos consecutivos. O termo médio é o termo do meio. Esse aqui é o termo médio. O termo médio é a média geométrica dos dois que estão ao redor dele. Ou seja, B ao quadrado é igual a A vezes C. Esta relação serve para qualquer progressão geométrica. Para obter a soma dos termos de uma progressão geométrica, a soma dos termos nós faremos da seguinte forma. A soma dos termos vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1, dividido pela razão menos 1. Mas, nos exercícios mais práticos de concursos públicos principalmente, nós costumamos fazer essa soma na raça, vamos dizer, fazemos a soma termo a termo, que fica mais fácil do que você lembrar desta formulazinha aí, ok? Bom, vamos ver alguns exemplos, né? Calcule o quarto e o sétimo termo da PG, 3, menos 6, 12, 3 pontinhos aí. Bom, nós temos essa progressão geométrica e já está dizendo que isso aqui é uma PG, então essa sequência é progressão geométrica. 3 menos 6, 12, eu quero descobrir o quarto termo e o sétimo termo dessa progressão geométrica. Bom, inicialmente eu tenho que descobrir o quê? A razão dessa PG, ou seja, qual o valor que eu estou multiplicando o 3 para obter o menos 6. Qual o valor que eu estou multiplicando o menos 6 para achar o 12? Então, para descobrir essa razão, basta pegar qualquer termo dessa sequência a partir do primeiro, por exemplo, menos 6, e dividir pelo termo anterior a ele. Quem vem antes do menos 6 é o 3. Então, eu vou fazer menos 6 dividido por 3. Bom, regrinha de sinal, menos com mais dá menos. 6 dividido por 3 dá 2. Então, a razão da PG é menos 2, ou seja, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 2 dá 12. 12 vezes menos 2 dá menos 24 e assim sucessivamente. Eu quero descobrir o quarto termo. Para mim descobrir o quarto termo, basta eu pegar o terceiro termo e multiplicar pela razão, 12 vezes menos 2, e já acho o quarto termo. Então, o A4 é igual a A3 vezes a razão, aí foi o que eu disse para vocês, subtrai esses índices aqui, olha, 4 menos 3 vai dar 1, e qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vamos lá. A3 vale 12, olha, primeiro, segundo, terceiro termo. 12 vezes a razão menos 2. Então, 12 vezes menos 2. Isso é igual, aqui regrinha de sinal, mais com menos dá menos, e 12 vezes 2 dá 24. Então, menos 24 é o quarto termo da progressão geométrica. Para descobrirmos o sétimo termo da o sétimo termo da progressão geométrica, eu posso escolher qualquer um desses daqui. Eu posso ir multiplicando até chegar lá, ou eu escolho o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Vamos pegar e vamos escolher o primeiro termo. Então, eu pego aqui A1. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse índice e subtrair desse. Subtrai esses dois índices. Então, vai ficar vezes Q elevado a 7 menos 1. 7 menos 1 vai dar 6.
Então, essa subtração é o expoente da minha razão aí da PG. Muito bem. Então, vamos lá. O primeiro termo vale 3. Então, aqui 3 vezes a razão é menos 2, é negativa. Então, menos 2 elevado a 6. Menos 2 elevado a 6. Primeiro resolvemos a potência e depois a multiplicação. Então, 3 vezes. Bom, aqui eu tenho uma base negativa. Base negativa elevado ao expoente par dá positivo. Então, menos 2 elevado a 6 vai dar 64. 3 vezes 64 vai dar 192. Esse é o 7º termo da progressão geométrica. Ok? Bom, nosso segundo exemplo aqui é insira 4 meios geométricos entre 2 e 486 nesta ordem. Então, quando ele fala insira, inserir, é colocar entre o 2 e o 486 4 termos. 4 termos da PG. Por que 4 termos da PG? Porque aqui são meios geométricos. Então, é uma progressão geométrica. Se fosse meios aritméticos, seria uma progressão aritmética. Então, nós temos aqui uma PG, onde o primeiro termo é 2 e o último termo é 486. E entre o 2 e o 486, nós vamos colocar 4 termos. Então, aqui 1, 2, 3, 4 e depois vem o 486. Então, nós colocamos aqui 4 termos ou 4 meios geométricos. Então, como é geométrico, é uma PG. O 2 é o primeiro termo desta progressão. Então, eu tenho o A1, A2, A3, A4, A5 e aqui o 486 é o 6º termo da progressão geométrica. Então, para que eu consiga escrever essa progressão geométrica, eu preciso descobrir o número que eu vou multiplicar pelo 2 para achar o segundo termo, e assim sucessivamente. Então, 2 vezes a razão dá o segundo termo. 2 vezes o quê? Quanto vale o meu quê? Eu não sei quanto vale o meu quê. Então, para descobrir quanto vale o meu quê, nós vamos usar o termo geral. Então, eu vou pegar aqui o A6 que eu tenho. Então, aqui A6 é igual ao primeiro termo que eu tenho, A1, isso vezes a razão. Vezes a razão elevada a quanto? Aqui, olha, 6 menos 1. É esse índice menos esse. Você subtrai 6 menos 1, vai dar 5 aqui. Agora nós vamos substituir o A6 por 486. Então, aqui 486 é igual. O A1 eu vou substituir por 2 vezes Q elevado a 5. Como aqui eu tenho uma multiplicação, eu pego esse 2, passo para o membro de cá, para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 486 dividido por 2. Isto é igual a Q elevado a 5. Fazendo essa divisão, 486 dividido por 2, eu vou obter 243. Isto é igual a Q elevado a 5. Aí eu cheguei aqui numa equação exponencial. Então, nós vamos fatorar o 243 para que eu possa achar o valor do quê? Então, você vai pegar 243 e vamos fatorar ele, ou decompor em fatores primos. Então, temos que ter números primos. 243
ele é divisível por 3, que vai dar 81. 81 é divisível por 3, vai dar 27. 27 por 3 vai dar 9. 9 por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Como os fatores são iguais, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 3 elevado a 5. Então, nós vamos colocar aqui, no lugar do 243, eu vou escrever 3 elevado a 5. Então, eu tenho 3 elevado a 5, que é igual a Q elevado a 5. Percebam que nessa igualdade, os expoentes são iguais. Então, nós podemos eliminar. E assim, encontramos a razão da PG, que é igual a 3. Tendo a razão da PG, nós podemos escrevê-la. Então, a minha PG será o meu segundo termo, ou o meu primeiro termo, que é o 2. Aí eu vou pegar esse 2 aqui, para obter o próximo termo, eu vou multiplicar pelo Q, que é esse valor que nós encontramos. Então, nós vamos multiplicar por 3. Então, eu vou fazer 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 3 vai dar 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 162. E 162 vezes 3, 486. Pronto, nós inserimos 4 meios geométricos entre o 2 e o 486, ok? Bom, terceiro exemplo é calcular o quarto termo da progressão geométrica. Então, nós temos aqui, olha, 243 é o primeiro termo dessa progressão geométrica, é o A1. Aí eu tenho A2, A3, A4, ele quer que calcule o quarto termo, então eu quero descobrir esse termo aqui, ó, qual o valor numérico desse termo. Aí nós temos o A5 e aqui o 32 é o A6. Bom, é parecido com o exemplo que eu dei de inserir os termos entre 243 e 32. Então, para isso, eu tenho que descobrir a razão. Então, vamos usar o termo geral. O A6 é igual ao A1, que eu tenho, A1, vezes Q elevado a 6 menos 1. Que vai dar 5 aqui. Agora, nós vamos substituir o A6 por 32. Então, aqui vai ficar 32 é igual. O A1 eu vou substituir por 243. Isso vezes Q elevado a 5. Vamos passar o 243 para cá, ele vai passar dividindo, vai ficar 32 dividido por 243. Isso é igual a Q elevado a 5. Agora eu vou fatorar o 32 e fatorar o 243. Vamos fatorar os dois. Então, nós vamos vir aqui, vamos pegar o 32 e vamos fatorar o 32. Fatorando, o 32 é par, é divisível por 2, que vai dar 16. Dividido por 2 vai dar 8. Dividido por 2 vai dar 4. Dividido por 2 vai dar 2. Dividido por 2 vai dar 1. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fatores iguais. Então, é 2 elevado a 5. Então, no lugar do 32, eu vou escrever 2 elevado a 5. Então, nós vamos ter aqui, olha. Vamos separar aqui. Então, no lugar do 32, 2 elevado a 5. Sobre, aí vem 243.
Então, vamos fatorar o 243. 243 é divisível por 3, que vai dar 81. Dividido por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E por 3 vai dar 1. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 fatores iguais. Então, é 3 elevado a 5. Aí nós vamos escrever, no lugar do 243, eu vou escrever 3 elevado a 5. 3 elevado a 5, isso é igual a Q elevado a 5. Q elevado a 5. Como nessa divisão de potências, ambas as potências têm o mesmo expoente, nós podemos usar uma propriedade juntando esses expoentes comuns. Então, 2/3 elevado a 5 é igual a Q elevado a 5. Na igualdade, os expoentes são iguais, então nós podemos cancelá-los. E aí eu achei a razão da PG. A razão da PG é 2/3. Esta é a razão da PG. Bom, agora eu posso fazer como no exemplo anterior, pegar o 243, multiplicar por 2/3, acho o segundo, multiplico pelo 2/3, acho o terceiro, multiplico pelo 2/3, acho o A4. Mas eu prefiro achar o A4 pelo termo geral, usamos o termo geral. Então eu vou pegar aqui, olha, A4 é igual, aí eu vou pegar o primeiro termo, A1, vezes Q elevado a 4 menos 1. 4 menos 1 vai dar 3. Então, Q ao cubo. Então, o meu A4 vai ser igual. O A1, 243. 243. Vezes a razão, 2/3. Então, aqui, 2/3. E isso elevado a 3. Então, aqui 2/3 ao cubo. Então, o meu A4 vai ser igual a 243 vezes 2 ao cubo dá 8, sobre 3 ao cubo vai dar 27. Bom, eu vou dividir o 243 pelo 27, que vai dar 9. E 9 vezes 8 vai me dar 72, que é o quarto termo. Então, A4, 9 vezes 8, 72. Esse é o quarto termo que o probleminha aí pediu para a gente resolver, ok? Bom, quarto exemplo, nós temos o seguinte. Se P e Q são positivos e se P, PQ e 3P estão nesta ordem em progressão geométrica, então o valor de Q ao cubo é alternativa A, raiz de 3, alternativa B, 3, alternativa C, 3 raiz de 3, alternativa D, 2 raiz de 3. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma progressão geométrica. Muito bem. Progressão geométrica em que o P, o PQ e o 3P estão nesta ordem. Nesta ordem formam a PG. Então, eu tenho o P vezes Q e o 3P. Nesta ordem. Ele quer saber o valor de Q ao cubo. Então, vamos calcular isso daí. Bom, nós sabemos o quê? Que numa PG, para mim achar esse termo, eu multiplico pela razão. Multiplico pela razão. Multiplico pela constante. Então, P vezes a constante dá PQ. A PQ vezes a constante vai dar 3P. Então, se eu dividir esse por esse, eu acho a razão. Se eu dividir esse por esse, eu acho a razão. Então, nós vamos fazer desta forma.
Esse dividido por esse, PQ, dividido por P, tem que dar a razão, que é a mesma coisa que 3P dividido por PQ. 3P dividido por PQ. Muito bem. Aqui nós vamos eliminar aqui esse P. Vamos eliminar esse P aqui. Vamos eliminar este P aqui. E eu vou ter Q é igual a 3 sobre Q. Passando esse Q para cá, Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Então, eu vou ter Q ao quadrado, que é igual a 3. Né? Q passa para cá multiplicando, Q vezes Q, Q ao quadrado igual a 3. Então, o Q é igual a raiz quadrada de 3. Então, eu achei o valor de Q, raiz quadrada de 3. Cuidado para não assinalar a alternativa A, de apressado, hein? Ó, o que ele está perguntando é Q ao cubo e não o Q. Ok? Então, se for apressado, ó, já vai na alternativa A e erra o exercício aqui. O que nós queremos é o Q ao cubo. Então, Q ao cubo. Bom, se eu peguei aqui o Q e elevei a 3, eu vou pegar a raiz quadrada de 3 e também elevar a 3. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 3 elevado a 3. Então, Q ao cubo é igual a raiz quadrada de 3 ao cubo. Raiz quadrada de 3 ao cubo. A raiz quadrada de 3 ao cubo é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. 3 ao quadrado vezes 3 dá 3 elevado a 3. E a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 vai me dar 3. Então, Q ao cubo é igual a 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 se encontra aqui na alternativa C. A alternativa C é a alternativa correta, ok? Bom, um probleminha aqui, ó. Vamos pôr aqui exercício 5, exemplo 5. Em uma escola com 512 alunos, um aluno apareceu com o vírus do sarampo. Se esse aluno permanecesse na escola, o vírus se propagaria da seguinte forma. No primeiro dia, um aluno estaria contaminado. No segundo, 2 estariam contaminados. No terceiro, 4 e assim sucessivamente. A diretora dispensou o aluno contaminado imediatamente, pois concluiu que todos os 512 alunos teriam sarampo no alternativa A, 9º dia, alternativa B, 10º dia, alternativa C, 8º dia ou alternativa D, 5º dia. Bom, então, vamos lá. A escola tem 512 alunos e no primeiro dia, um aluno estava com sarampo, ok? No segundo dia, 2 estariam contaminados. No terceiro dia, 4 estariam contaminados. E assim sucessivamente, até contaminar a escola toda, que são 512 alunos. Veja, né? Aqui vem o 2, ele dobrou, né? 2 veio 4, depois vai vir o quê? O 8, ok? E assim, continuando, até chegar no
512. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma PG. Uma PG. E é uma PG cuja razão vai ser 2. Está dobrando o número de alunos. Nós temos aqui, 1 vezes 2 vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. E assim até chegar no 512. Então, aqui eu tenho o primeiro termo, que é o A1. Aqui eu tenho o último termo, que é o AN. Então, nós podemos fazer esse exercício escrevendo essa PG até chegar no 512 e contamos quantos dias nós vamos ter, correto? Ou podemos usar o termo geral e descobrir o valor do N. Bom, como aqui vai dobrando, olha, se a gente fizer escrevendo, eu vou ter aqui, olha, 1, 2, 4, 8. 8 vezes 2, 16. Depois, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, e vezes 2 vai dar 512. Aí, completamos. Quantos dias que vai contaminar a escola inteira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dias, em 10 dias, ou seja, no 10º dia, a escola toda estará contaminada. Porque eu tenho aqui, esse é o A1 e esse 512 é o A10. Então, no 10º dia, a escola toda está contaminada, ok? Sexto exemplo aí, sexto exercício. Uma empresa resolveu divulgar um evento pela internet. Para isso, enviou uma mensagem por e-mail para 2 pessoas, as quais deveriam retransmiti-la a outras 2 pessoas no dia seguinte. E assim por diante. Suponha que este processo tenha sido seguido à risca pelas pessoas, sempre enviando a mensagem para outras 2 pessoas no dia seguinte. Em uma semana, o número total de pessoas que terá recebido esta mensagem será de alternativa A, 14, alternativa B, 49, alternativa C, 126, alternativa D, 254. Observação: supor que cada e-mail seja enviado e recebido no mesmo dia. Bom, nós temos aí uma PG. Por quê? Porque vai dobrando, né? Eu tenho uma PG que começa com o primeiro termo igual a 2. E a razão 2 porque ela vai dobrando. Veja, ó, a empresa ela enviou uma mensagem por e-mail para 2 pessoas, as quais deveriam retransmiti-la a outras 2 pessoas. Então, cada uma delas transmite para outras 2. Então, aqui eu vou ter 4. Cada uma delas transmite para outras 2. Então, aqui vai dar 8. Então, veja que está dobrando. Nós estamos multiplicando por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Né? E aí vai 16, né? 8 vezes 2, 16. 16, 32. 32, 64. 64, 128. Ele falou que ele quer saber a quantidade, o número total de pessoas que terá recebido esta mensagem. Essa mensagem ela foi enviada durante uma semana. Depois, durante uma semana, são 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias. Né? Uma semana. Sete dias.
Então, nós temos aí, no primeiro dia, 2 pessoas enviaram a mensagem, no segundo dia, 4, no terceiro, 8. Qual o total de pessoas que receberam essa mensagem? Então, eu quero o quê? Eu quero a soma desses termos da PG. Então, nós vamos somar 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64 mais 128. E essa soma vai me dar 254 pessoas. 254 pessoas se encontra na alternativa D. Ok? Bom, nós podemos também usar uma fórmula, mas essa fórmula, ela pode ou não ser utilizada. Se vocês forem usar a fórmula da soma, a soma de N termos da PG, é o primeiro termo vezes a razão elevado a N menos 1, dividido pela razão menos 1. É uma fórmula um pouco complicada de decorar, né? Porque você já tem um monte de fórmulas para memorizar. Então eu sugiro que nesses probleminhas que dá para a gente fazer na raça, você não utilize a fórmula. Mesmo porque você pode errar algum dado aqui nessa fórmula. Fazendo a soma, termo a termo, se torna mais fácil a resolução desse exercício. Ok? Até a próxima então, hein? Valeu!